Milionário disfarçado pede carne. Garçonete ex-presidiária passa bilhete que o deixa sem reação. Eu sei quem você realmente é. Marcos encarou o guardanapo amassado em suas mãos trêmulas, as palavras rabiscadas em caligrafia desesperada queimando em suas retinas. A garrafa de vinho de $2.000 que acabará de pedir, de repente, tinha gosto de cinzas. Ao seu redor, os lustres dourados do Meridian Prime projetavam sombras dançantes que pareciam mais grades de prisão se fechando. Ele havia chegado ali naquela noite usando uma jaqueta de couro gasta e jeans desbotados, representando o papel de apenas mais um cliente de classe média testando seu próprio restaurante. O que não esperava era ser desmascarado pela única pessoa de quem menos suspeitaria, a garçonete calada com a tatuagem de prisão mal visível no pulso. Marcos valia $340 milhões, embora ninguém naquela sala soubesse disso. Aos 38 anos, possuía uma rede de churrascarias de luxo em 12 estados, cada uma sendo um testemunho de sua jornada de um food truck em Portland ao auge da alta gastronomia. Mas o sucesso o havia isolado atrás de muros de bajulador e sorrisos calculados. Toda conversa era filtrada através do conhecimento de sua riqueza, todo relacionamento manchado por motivos ocultos. O disfarce desta noite era seu ritual mensal de busca pela verdade. Ele se infiltrava em um de seus restaurantes sem ser reconhecido, esperando vislumbrar o comportamento autêntico de sua equipe quando pensavam que o chefe não estava observando. A maioria das visitas o deixava desapontado, mas não surpreso. Serviço medíocre, cortes de gastos, os pecados usuais de funcionários que acreditavam ser invisíveis. Mas Maia Santos havia sido diferente desde o momento em que se aproximou de sua mesa no canto. Enquanto outros garçons haviam dispensado sua aparência modesta com desdém mal disfarçado, Maia o havia tratado com respeito genuíno. Ela recomendara a especialidade da casa não porque era cara, mas porque o vira olhar para ela 2 vezes. Quando ele pediu os itens mais caros do cardápio como teste, ela não demonstrou surpresa ou entusiasmo súbito, apenas o mesmo profissionalismo constante. O que Marcos não poderia saber era que Maia havia reconhecido algo em seus olhos que ia muito além de seu disfarce. Ela já havia visto aquele tipo particular de observação cuidadosa antes, em lugares onde a sobrevivência dependia de ler pessoas corretamente. A maneira como ele observara o salão, catalogara cada interação, avaliara cada detalhe, isso a lembrava de outra pessoa completamente. Alguém de uma vida que havia tentado desesperadamente deixar para trás. Maia havia cumprido 18 meses no presídio feminino de Riverside por um crime que havia despedaçado sua família. A condenação havia sido justa, mas as circunstâncias eram mais complicadas que qualquer tribunal poderia capturar. Agora, 8 meses em liberdade condicional, havia reconstruído sua vida um turno de cada vez, determinada a provar que as pessoas podiam mudar. Mas reconhecimento era um jogo perigoso, e ela acabará de jogar suas cartas. O bilhete que havia passado para ele não era apenas sobre conhecer sua identidade como Marcos Chen, empresário e milionário. Era sobre saber algo mais, algo que conectava a ambos a uma verdade que nenhum deles queria enfrentar. Uma verdade que explicaria por que ela havia aceitado este emprego, porque estava observando mesmo antes desta noite, e porque sua presença ali não era a coincidência que ele pensava ser. Marcos ergueu os olhos do guardanapo para encontrar Maia parada do outro lado do salão, seus olhos escuros fixos nos dele com uma intensidade que fez seu peito apertar. Ela não estava com medo de ser pega, estava esperando. A questão era se ele seria corajoso o suficiente para descobrir o que ela realmente sabia, ou se faria o que homens poderosos sempre fazem quando confrontados com verdades desconfortáveis: fugir. O ruído ambiente do restaurante, tilintar de copos, conversas murmuradas, o jazz suave, desvaneceu em ruído branco enquanto Marcos percebeu que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a ser virado de cabeça para baixo por uma mulher que já havia perdido tudo uma vez e claramente não tinha mais nada a perder. Se você está gostando dessa história de coragem e segundas chances, não esquece de se inscrever no canal para descobrir como uma simples garçonete ex-presidiária estava prestes a expor segredos que poderiam destruir um império construído sobre mentiras. Marcos amassou um guardanapo e o escondeu no bolso, sua mente correndo através de possibilidades cada vez mais perturbadoras. Maia Santos não era apenas uma ex-presidiária trabalhando como garçonete. Ela estava ali por um motivo específico, e esse motivo envolvia ele.
Ele a observou se movimentar pelo salão com uma graça calculada que não combinava com seu suposto passado de simples criminosa. Cada movimento era medido, cada olhar estratégico. Quando ela parou na mesa ao lado para servir um casal de executivos, Marcos notou como ela posicionou seu corpo para manter um ângulo de visão sobre sua mesa. Ela não estava apenas trabalhando, estava vigiando. A raiva começou a ferver em seu peito. Durante meses, ele havia se questionado sobre pequenas inconsistências em seus negócios. Pequenos vazamentos de informação que beneficiaram concorrentes, decisões internas que de alguma forma chegaram à imprensa especializada antes mesmo dos anúncios oficiais. Ele havia culpado funcionários desleais, sua espionagem corporativa comum. Nunca imaginou que alguém havia se infiltrado tão profundamente em sua operação. Maia retornou à sua mesa com uma sobremesa que ele não havia pedido. Cortesia da casa, disse ela, sua voz baixa e controlada. Cheesecake de Nova York, especialidade do chefe. Marcos olhou para a fatia perfeitamente apresentada e notou algo estranho. Havia migalhas de biscoito Graham espalhadas ao redor do prato em um padrão específico, 3 pequenos montes equidistantes. Não era decoração aleatória, era um código. Você parece ter boa memória para rostos, disse Marcos, testando as águas. Já me viu antes. Maia sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Tenho uma dessas caras conhecidas, eu acho. As pessoas sempre acham que me conhecem de algum lugar. O que Maia não disse foi que ela havia passado os últimos 6 meses estudando cada aspecto da vida de Marcos Shen. Não por obsessão ou vingança pessoal, mas porque alguém estava pagando muito bem por informações sobre ele. Alguém que sabia exatamente como usar uma ex-presidiária desesperada por trabalho como uma ferramenta perfeita de espionagem. Dr. Vitória Marchi, psiquiatra forense e chefe do programa de reabilitação de Riverside, havia oferecido a Maia algo que parecia um milagre. Um emprego bem remunerado e uma chance de recomeçar. Tudo o que precisava fazer era conseguir uma posição no restaurante de Marco, se relatar seus hábitos, horários e vulnerabilidades. O que Dr. Marchi não havia contado para Maia era porque ela queria essas informações, ou que Marco Shen havia sido responsável por um escândalo que destruiu a carreira da doutora 2 anos antes. Marcos havia descoberto que a clínica de reabilitação que patrocinava estava desviando fundos destinados a programas para ex-detentos, usando dinheiro para pesquisas não autorizadas em manipulação comportamental. Quando ele expôs o esquema, Dr. Marchi perdeu sua licença médica, sua posição acadêmica e sua reputação. Agora, ela queria retribuição. Enquanto Maia colocava o prato na mesa, sua manga se puxou ligeiramente, revelando mais a tatuagem em seu pulso. Marcos reconheceu o símbolo imediatamente. Não era uma tatuagem de prisão comum. Era o logotipo do programa de reabilitação que ele havia ajudado a desmantelar. Riverside Rehabilitation Program, disse ele baixinho, observando como o rosto de Maia se contraiu imperceptivelmente. Dr. Vitória Marchi era uma pessoa muito ambiciosa. Maia congelou. Por um segundo, sua máscara de garçonete simpática deslizou completamente, revelando algo muito mais perigoso por baixo. Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Marco se inclinou para a frente, sua voz baixa mas cortante. A pergunta é, você está aqui porque ela mandou, ou porque você tem suas próprias contas a acertar comigo? O silêncio se esticou entre eles como uma corda tensa prestes a se romper. Outros clientes continuaram suas refeições, alheios ao jogo de xadrez psicológico sendo jogado a poucos metros de distância. Maia respirou fundo, e quando falou novamente, sua voz carregava um peso que não estava lá antes. Você realmente quer saber a verdade, Marcos? Porque uma vez que eu contar, não há como voltar atrás. Não para você, não para mim, e certamente não para as pessoas que vão ser prejudicadas quando tudo isso vier à tona. Marcos sentiu um frio na espinha. Que pessoas! Maia olhou ao redor do restaurante lotado, seus olhos parando em rostos familiares. Funcionários que ele conhecia há anos, clientes regulares que confiavam em sua marca. As pessoas que acreditam que você é quem diz ser. As pessoas que não sabem sobre o que você realmente fez em Portland antes de todo esse sucesso. O estômago de Marcos despencou. Portland, a cidade onde tudo havia começado, onde ele havia construído seu primeiro food truck com dinheiro que não era completamente limpo.
Segredos que ele havia enterrado tão profundamente que nem mesmo seus advogados mais próximos conheciam toda a história. Maya se aproximou, sua voz um sussurro venenoso. A Dr. Marsh pode ter me colocado aqui, mas isso não significa que eu estou do lado dela. Na verdade, eu acho que você vai descobrir que todos nós temos muito mais em comum do que imagina. Marcos deixou o restaurante naquela noite com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa estava clara. Precisava descobrir exatamente o que Maya Santos sabia e quem mais estava envolvido antes que sua vida desmoronasse publicamente. Portland era um capítulo que ele havia selado há 15 anos, ou pelo menos pensava ter selado. De volta ao seu apartamento cobertura, Marcos acionou sua equipe de segurança privada. James Morrison, ex-agente federal que gerenciava seus assuntos confidenciais há uma década, chegou em menos de uma hora com um dossiê completo sobre Maya Santos. 18 meses em Riverside por falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. James leu do arquivo. Mas aqui está o interessante. Ela era contadora antes da prisão. Trabalhava para uma empresa de construção em Portland chamada Hartwell Development. Marco sentiu o sangue gelar. Hartwell Development. O nome que ele havia tentado esquecer por anos. James continuou, ignorante do impacto de suas palavras. A empresa faliu logo depois que ela foi presa. Aparentemente, havia um esquema massivo de superfaturamento em contratos públicos. Maya era contadora júnior que descobriu as irregularidades e tentou denunciar. Ela denunciou? Marcos perguntou, sua voz tensa. Tentou. Mas quando levou as evidências para as autoridades, descobriram que ela havia falsificado alguns documentos para proteger certas pessoas envolvidas no esquema. A acusação foi de que ela estava tentando encobrir seus próprios crimes. James fechou o arquivo. Ironicamente, as pessoas que ela tentou proteger nunca foram indiciadas. Ela carregou a culpa sozinha. Marcos conhecia essa história melhor do que James imaginava. Hartwell Development havia sido uma das primeiras empresas a financiar seu food truck em Portland. O dinheiro que usou para começar seu império veio diretamente dos contratos superfaturados que Maya havia tentado expor. E quando o esquema começou a desmoronar, Marcos havia desaparecido da cidade sem deixar rastros, levando consigo dinheiro que tecnicamente pertencia aos contribuintes. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Ele caminhou pelo apartamento, repassando cada decisão que havia tomado 15 anos antes. Na época, ele era apenas um jovem de 23 anos desesperado para sair da pobreza. Quando Thomas Hartwell ofereceu dinheiro para seu sonho culinário, Marcos não fez muitas perguntas. Ele queria acreditar que era um investimento legítimo. Quando as investigações começaram, Thomas havia deixado claro que Marcos poderia ser facilmente incriminado como cúmplice se permanecesse na cidade. Você pegou dinheiro sujo, garoto, Thomas havia dito. Não importa se você sabia ou não. O que importa é o que pode ser provado. Marcos fugiu. Usou o dinheiro para recomeçar em outra cidade, construindo sua reputação e império sobre uma fundação de culpa silenciosa. Nunca soube que uma jovem contadora havia sacrificado sua própria liberdade tentando protegê-lo e aos outros funcionários inocentes da empresa. Na manhã seguinte, Marcos retornou ao Meridian Prime com um plano. Se Maya queria jogar jogos, ele jogaria também. Mas desta vez, ele tinha algumas cartas na manga. Ele chegou cedo, antes do expediente oficial, e esperou no estacionamento até ver Maya entrando pela entrada dos funcionários. Ela usava jeans desbotados e uma jaqueta de couro surrada, roupas que contavam a história de alguém que havia perdido tudo e estava lutando para reconstruir. Marcos a interceptou na área de descanso dos funcionários, um espaço pequeno e mal iluminado nos fundos do prédio. Maya não pareceu surpresa ao vê-lo. Você descobriu. Ela disse simplesmente, servindo café de uma máquina velha. Hartwell Development. Marcos confirmou. Você tentou me proteger. Maya riu, mas não havia humor no som. Eu tentei proteger todo mundo. Os funcionários que não sabiam de nada, os subcontratados que só estavam fazendo seu trabalho, até mesmo você. Ela se virou para encará-lo. Funcionou bem para você, pelo menos. Maya, eu não sabia. Não sabia o quê? Que o dinheiro era sujo. Ou que eu fui presa por tentar limpar a bagunça que vocês fizeram.
Marcos sentiu o peso da culpa que carregava há anos se intensificar. Se eu soubesse que você havia sacrificado sua liberdade. Você teria feito o quê? Maya o interrompeu. Voltado para Portland para dividir uma cela comigo, desistido de toda essa riqueza para fazer a coisa certa. O silêncio entre eles era carregado de anos de consequências não enfrentadas. Marcos percebeu que esta não era apenas uma questão de chantagem ou vingança. Era sobre responsabilidade, sobre as pessoas que foram deixadas para trás quando ele construiu seu sucesso sobre os destroços de suas vidas. Dr. Marsh sabe sobre Portland? Marcos perguntou. Ela sabe de tudo. Passou 2 anos investigando você depois que perdeu a licença médica. Descobriu a conexão Hartwell, me encontrou na prisão, ofereceu um acordo. Maya bebeu seu café lentamente. Mas aqui está o que ela não sabe. Eu não estou fazendo isso por dinheiro ou vingança. Então, por quê? Maya colocou a xícara na mesa e olhou diretamente nos olhos dele. Porque preciso saber se o homem que construiu um império com dinheiro sujo é capaz de fazer a coisa certa quando finalmente confrontado com a verdade. Ou se vai fugir de novo. Marcos percebeu que estava sendo testado. Não pela Dr. Marsh, mas por Maya. Ela havia criado esta situação não para destruí-lo, mas para forçá-lo a enfrentar o que havia feito. A pergunta era, ele estava pronto para pagar o preço da redenção, ou escolheria proteger seu império construído sobre fundações frágeis? Eu vou fazer a coisa certa, Marcos disse, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Mas não da maneira que você ou o Dr. Marsh esperam. Maya ergueu uma sobrancelha. O que isso significa? Marcos puxou seu celular e discou um número. James, preciso que você organize uma coletiva de imprensa para amanhã às 14 horas. E ligue para o promotor federal de Portland. Diga que tem informações sobre o caso Hartwell Development que nunca foram reveladas. Maya o observou com incredulidade crescente. Você vai se entregar. Vou fazer mais que isso. Marcos guardou o telefone. Vou contar toda a verdade. Sobre o dinheiro, sobre como construir meu império, sobre você ter tentado proteger pessoas inocentes enquanto eu fugi como um covarde. Mas Maya balançou a cabeça, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Marcos, você não entende. Não pode fazer isso. Por que não? Porque Dr. Marsh não quer apenas ver você cair. Ela quer destruir completamente sua vida, e a confissão pública é exatamente o que ela precisa para o próximo passo do plano dela. Marcos sentiu um frio na espinha. Que próximo passo? Maya respirou fundo. Ela tem documentos falsificados que mostram você como mentor do esquema Hartwell. Se você confessar publicamente, ela vai descobrir essas evidências, se usar sua própria admissão de culpa para provar que você era o cérebro por trás de tudo. Você não vai apenas perder sua fortuna, vai passar o resto da vida na prisão. A sala parecia girar ao redor de Marcos. Você sabia disso o tempo todo. Descobri ontem à noite. Dr. Marsh me ligou depois que você saiu do restaurante. Ela estava eufórica, achando que eu havia conseguido fazer você confessar. Maya olhou para o chão. Foi quando percebi que não importava o quão nobre fossem minhas intenções. Eu estava sendo usada para destruir um homem que já havia sofrido o suficiente carregando essa culpa. Marcos se sentou pesadamente em uma cadeira. Então estou preso. Se não confesso, sou um covarde que nunca enfrentou suas responsabilidades. Se confesso, vou preso por crimes que não cometi. Há uma terceira opção, Maya disse calmamente. Qual? Nós viramos o jogo contra ela. Durante a próxima hora, Maya revelou todos os detalhes do plano de Dr. Marsh. A psiquiatra havia passado 2 anos não apenas investigando Marcos, mas criando evidências falsas, subornando testemunhas antigas e construindo um caso fabricado. Sua obsessão por vingança havia a transformado na própria criminosa que ela afirmava estar combatendo. Ela gravou todas nossas conversas, Maya explicou. Tem horas de áudio de mim relatando seus hábitos, horários, vulnerabilidades. Mas também tem gravações de ela me instruindo a plantar evidências falsas e mentir para investigadores. Você ainda tem acesso a essas gravações. Maya sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Melhor que isso. Ainda tenho o dispositivo que ela me deu para gravar você.
E ela não sabe que eu descobri como acessar o armazenamento remoto onde tudo fica salvo. Eles trabalharam até altas horas da madrugada, baixando arquivos, organizando evidências e construindo um caso contra Dr. Marsh. Marcos usou seus recursos para contratar os melhores advogados criminais do país, mas desta vez não para protegê-lo, para garantir que Dr. Marsh enfrentasse justiça. Na manhã seguinte, em vez de uma confissão pública, Marcos organizou uma reunião privada com promotores federais. Ele entregou todas as evidências contra Dr. Marsh, admitiu sua participação inadvertida no esquema Hartwell e se ofereceu para cooperar totalmente com qualquer investigação. Há algo mais, Marcos disse aos promotores. Quero estabelecer um fundo de restituição para todas as vítimas do esquema Hartwell. Vou contribuir com $50 milhões do meu patrimônio pessoal, começando com indenização total para Maya Santos pelos anos de prisão que ela cumpriu injustamente. Maya, sentada ao lado dele na sala de conferências, sentiu lágrimas nos olhos. Marcos, você não precisa. Preciso sim, ele a interrompeu. Não posso voltar no tempo e mudar minhas escolhas, mas posso garantir que as pessoas que sofreram por causa delas recebam justiça. 3 horas depois, Dr. Victoria Marsh foi presa em sua clínica particular sob acusação de falsificação de evidências, chantagem e conspiração para cometer fraude. As gravações que ela havia feito para incriminar Marcos acabaram sendo a prova de seus próprios crimes. Quando os agentes federais a algemaram, Dr. Marsh gritou através da sala. Vocês não entendem. Ele é culpado. Ele roubou dinheiro público. Doutora Marsh, disse o agente principal, o Sr. Shen já confessou sua participação e está cooperando totalmente. Você, por outro lado, está sendo preso por fabricar evidências contra ele. Há uma grande diferença entre cometer um erro e conspirar para destruir uma vida. Marcos assistiu pelas janelas do prédio federal enquanto o Dr. Marsh era levada embora. Maya estava ao seu lado, finalmente livre do peso de carregar segredos e mentiras. Você acha que isso faz de nós pessoas melhores? Maya perguntou. Marcos pensou por um momento. Acho que faz de nós pessoas mais honestas. E, às vezes, essa é a única redenção que podemos esperar. 6 meses depois, Marcos Shen estava de pé no mesmo salão do Meridian Prime, mas desta vez sem disfarces. O restaurante havia se tornado mais que um negócio, era um símbolo de transformação. Na parede principal, uma placa discreta informava os clientes que uma porcentagem dos lucros era destinada ao Fundo de Justiça Restaurativa Hartwell, ajudando os detentos a reconstruírem suas vidas. Maya Santos caminhava pelo salão não como garçonete, mas como diretora executiva do fundo. Sua transformação havia sido notável, não apenas no guarda-roupa profissional, mas na confiança que irradiava. Ela havia usado sua experiência única para criar programas que realmente funcionavam, programas construídos por quem conhecia tanto o sistema prisional quanto a luta para recomeçar. As inscrições para o programa de mentoria chegaram a 200 esta semana, Maya relatou, mostrando a Marcos uma pasta com aplicações. Temos ex-detentos sendo treinados em contabilidade, culinária, administração. Empresas reais oferecendo empregos reais. Marcos assentiu, observando através das janelas um grupo de participantes do programa, saindo de uma sessão de treinamento no andar superior. Dr. Marsh sempre falou sobre reabilitação, mas nunca entendeu que você não pode ajudar pessoas mantendo-as prisioneiras de seu passado. A própria Dr. Marsh estava agora cumprindo uma sentença de 5 anos por falsificação de evidências e conspiração. Ironicamente, ela havia sido enviada para Riverside, a mesma prisão onde Maya havia cumprido sua pena. Os internos, sabendo de sua hipocrisia, não a receberam bem. Recebi uma carta dela na semana passada, Maya comentou casualmente. Marcos ergueu uma sobrancelha. Ela quer o quê? Pedindo desculpas. Disse que finalmente entende a diferença entre justiça e vingança. Maya dobrou a carta e a colocou na gaveta. Talvez ela entenda mesmo, ou talvez esteja apenas tentando reduzir a pena por bom comportamento. Marcos riu, um som genuíno que raramente existia antes de conhecer Maya. Você vai responder. Talvez. Todo mundo merece uma segunda chance de fazer a coisa certa. Maya pausou, olhando pela janela para a rua movimentada lá fora. Até mesmo ela.
Essa era a diferença entre Maya e Dr. Marsh. Marcos percebeu. Maya havia enfrentado suas consequências com dignidade e usado a experiência para ajudar outros. Dr. Marsh havia se deixado consumir pela amargura até se tornar exatamente o tipo de pessoa que afirmava combater. Naquela noite, depois que o último cliente havia saído e os funcionários terminaram de limpar, Marcos e Maya se sentaram na mesma mesa onde tudo havia começado, mesa 32, o pior lugar do restaurante que agora havia se tornado um símbolo de como as aparências podem enganar. Você já se pergunta como seria se nada disso tivesse acontecido? Maya perguntou, girando um copo de vinho nas mãos. Marcos considerou a pergunta. Você quer dizer, se eu nunca tivesse pego dinheiro da Hartwell, se você nunca tivesse sido presa, se nossas vidas tivessem seguido caminhos diferentes? Exatamente. Não, Marcos respondeu sem hesitação. Porque então eu nunca teria aprendido que riqueza sem integridade é apenas pobreza disfarçada. E você nunca teria descoberto sua verdadeira vocação de ajudar pessoas que a sociedade esqueceu. Maya sorriu. Às vezes as melhores lições vêm embaladas nos piores momentos. E às vezes, Marcos acrescentou, as pessoas que parecem ser seus inimigos são exatamente quem você precisa para se tornar a pessoa que deveria ser. Eles brindaram em silêncio, não celebrando o passado que haviam superado, mas o futuro que estavam construindo juntos. Um futuro onde erros poderiam ser transformados em oportunidades, onde justiça significava restauração em vez de destruição, e onde a verdadeira riqueza era medida não pelo que você acumulava, mas pelo que você devolvia. Fora das janelas do restaurante, a cidade continuava seu ritmo frenético, milhões de pessoas vivendo suas próprias histórias de luta e redenção. Algumas encontrariam seu caminho como Marcos e Maya fizeram. Outras se perderiam na amargura como o Dr. Marsh. Mas todas teriam a escolha que define quem realmente somos, enfrentar nossos erros ou fugir deles. Marcos havia aprendido que você não pode construir um futuro sólido sobre fundações podres. Mas também havia descoberto que nunca é tarde demais para começar de novo, desde que você tenha coragem suficiente para admitir quando está errado, sabedoria suficiente para fazer melhor na próxima vez. A verdadeira justiça não é sobre punição, é sobre transformação. E às vezes, a pessoa que mais precisa de segunda chance é aquela olhando de volta para você no espelho. Se essa história de redenção e segundas chances tocou você, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual foi o momento em sua vida que te forçou a enfrentar quem você realmente era. Porque todos nós temos nossa própria mesa 32 esperando para nos ensinar quem podemos nos tornar.